Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Da percepção inocente, o julgamento e o problema da autoridade. Quando te sentes cansado, é porque julgaste a ti mesmo como se fosses capaz de estar cansado. Quando ris de alguém, é porque julgaste esse alguém indigno. Quando ris de ti mesmo, necessariamente ris dos outros, nem que seja apenas porque tu não podes tolerar a ideia de ser mais indigno do que eles. Tudo isso te faz sentir-te cansado, porque é essencialmente desanimador. Tu não és realmente capaz de estar cansado, mas é muito capaz de exaurir a ti mesmo. A tensão do julgamento constante é praticamente intolerável. É curioso que uma capacidade tão debilitante tenha vindo a ser tão profundamente apreciada. No entanto, se desejas ser o autor da realidade, vais insistir em te apegar ao julgamento. Tu também vais considerar o julgamento com medo, acreditando que um dia será usado contra ti. Essa crença só pode existir na medida em que acreditas na eficácia do julgamento como uma arma de defesa da tua própria autoridade. O que é que causa essa exaustão? O julgamento. Interessante que quando ris dos outros, estás julgando. E por rir dos outros, estás o colocando como indigno. E quando ri de si mesmo, estás achando a ti próprio indigno. E é um julgamento. E o julgamento vai exaurir a nossa força. Porque tudo que nós fazemos exige energia. Se nós paramos de alimentar o corpo, ele vai ficar sem energia. E vai ficar fraco. E se nós gastamos a energia do corpo, a mesma coisa. Na mente também é assim. Nós utilizamos a energia para o julgamento. E gastamos essa energia julgando. Ao invés de ficarmos mais energizados, nós gastamos com os julgamentos. Então, rir dos outros ou de si mesmo também é julgamento e leva a uma exaustão, a exaurir a nossa energia e assim nos sentimos cansados. Segue. A tensão do julgamento constante é praticamente intolerável. É curioso que uma capacidade tão debilitante tenha vindo a ser tão profundamente apreciada. No entanto,
Se desejas ser o autor da realidade, vais insistir em te apegar ao julgamento. Tu também vais considerar o julgamento com medo, acreditando que um dia será usado contra ti. Qual a finalidade do julgamento? O julgamento nos leva a acreditar que nós somos os autores de alguma coisa e queremos tornar real a nossa autoria. Dá uma ideia de poder. Dá uma ideia de que nós podemos decidir o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, o que é digno, e quem é digno e o que não é e quem não é. Essa ideia do poder nos leva a crer que nós podemos ser os autores ou controlar a realidade. Por isso julgamos tanto. Aquela pessoa que não está julgando, ela parece assim, aos olhos de quem julga, uma mosca tonta, tá lá, não pode cair o teto que não tá nem aí, aquilo não tem mais nem menos, tá lá, faz as coisas dela, mas não tem, uma pessoa sem opinião. Então, assim são considerados os que não se propõem a julgar. Então são chamados para julgar também, porque você precisa ter opinião, você precisa ter personalidade, você precisa se informar sobre tudo para ter uma opinião sobre tudo. É aí que a nossa energia se esvai. É a ideia de que podemos, em julgando, controlar e sermos autores da realidade, que não é real. Sério? Essa crença só pode existir na medida em que acreditas na eficácia do julgamento como uma arma de defesa da tua própria autoridade. E acontece que você vai usar o julgamento para defender a tua autoridade. Porque enquanto você está julgando o que é bom, o que não é, o que é ruim, o que é digno, o que é indigno, você atrai para você a ideia de que tens poder. E julga os outros. E o julgamento, todo julgamento, ele tem uma finalidade. Não há julgamento sem a ideia de que vai haver um veredito no final e que vai condenar e apenar. Então vai haver julgamento, vai ter uma condenação e um castigo. E assim, porque nós julgamos, e assim como julgamos seremos julgados, vem a ideia de que isso ainda vai se voltar contra nós. Esse é o medo, que o julgamento se volte contra nós. Tudo que você julgar, falar ou disser poderá ser usado contra você. Na verdade, o que nós aprendemos aqui não é que vai ser usado contra nós. É que ele se estabelece em nós contra nós mesmos no momento em que julgamos. É ação e reação. E a reação é imediata. Assim que nós fazemos um julgamento, já estamos julgando a nós mesmos em contrapartida.
O outro é muito rico, então se o outro é muito rico, eu sou muito pobre. Ah, como ele é infeliz. Se ele é infeliz, é porque eu não acredito que eu não sou. Ah, coitadinho, ele é coitadinho, eu não. Então, se eu chamar o outro de infeliz, o coitadinho, o pobrezinho, ou não sei o quê, né, eu estou me colocando como o poder que pode julgar os outros e qualificá-los como infelizes, pobres, coitadinhos e indignos. Se eu digo esse julgamento, eu fico com ele para mim também. Porque dar e receber é a mesma coisa. Tinha um homem que tinha um vizinho. E ele julgava o vizinho. Gente, como esse vizinho é burro. Oh, como esse vizinho é burro. Mas ia na cerca conversar com ele. Mas julgava. Como esse vizinho é burro. Aí um dia ele estava andando e encontrou uma tela pintada com um burro pintado, né? Ah, vou dar para ele. Comprou o quadro e deu de presente para o vizinho. E o vizinho pendurou na sala. E todo dia que eles se encontravam, o vizinho dizia: depois que você me deu aquele quadro do burro, sabe que toda vez que eu olho para ele eu me lembro de você. Então, quem deu o quadro do burro é lembrado pelo burro. Toda vez que eu olho para o quadro de burro que você me deu, eu lembro de você. Vejam como a gente fica com o que a gente dá em nós também. Assim funciona o julgamento. A gente sempre está julgando, porque se o outro está fazendo uma coisa que não me agrada, o que eu deveria fazer? Eu deveria ensiná-lo a ser agradável. Eu deveria conduzi-lo para que ele fizesse as coisas da forma certa. Só que é muito difícil nós nos dispormos a isso. Porque a gente diz que não tem tempo para nada, né? Eu não vou gastar meu tempo com isso. Veja, Jesus disse que não era para dar o peixe, que era então para ensinar a pescar. Então eu fui lá pescar, estou aqui, pesquei 30 peixes, né? Aí uma pessoa me pede o peixe, o que é mais fácil? Dar um peixe ou dizer: vem cá que eu vou lá te ensinar a pescar. Vou ficar uma semana inteira ensinando aquela pessoa a pescar. Ah, pega um peixe aí, pronto, né? É mais fácil. Então, ensinar o outro exige devoção, dedicação, disponibilidade de tempo. E isso a gente acha que não tem. Porque nós nos impomos tantas atividades, tantas tarefas, tantas coisas, que o dia termina e a gente não terminou. Aí como que eu vou arranjar tempo para o outro? E aí, quando o outro faz uma coisa que nos desagrada, nós julgamos. E o julgamento é assim: você fez uma coisa que me desagradou. Você diz isso para a pessoa, você expressa, né? Só que quando você diz, fez uma coisa que me desagradou, o desagrado está contigo também. E ele vai ficar lá. Ele fica. Então aquele sentimento de desagrado, ele vai ficar comigo. Até eu me der conta que aquilo não é bom para mim.
Parece assim muito difícil a gente sair do julgamento. Mas eu vos digo, é muito difícil estar no julgamento. É muito mais fácil não julgar nada. Como é difícil ter que julgar. E tudo implica em julgamento, né? Tu vai na feira comprar banana, você fica lá julgando. Essa está muito verde, aquela ali não está muito, tá madura demais, aquela ali não sei o que, não sei o que. Embora seja mais difícil de praticar. Porque recriminar a pessoa, aí é julgar. Tá? Então, olha, tu está fazendo errado. Olha, tu deveria aprender a pescar. Isso é um julgamento, né? Já é um veredito de um julgamento. Agora você pode abordar de outra forma, se você tiver disponibilidade para isso. Você gostaria que eu te ensinasse a pescar? Certo. Você gostaria de aprender a pescar? Aí você não está julgando nem agredindo. Porque eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Se você um dia quiser aprender a pescar, eu te ajudo. Você está se colocando à disposição. Isso não é agressivo, isso não é julgar, né? E você faz, então, o que Jesus mandou. Tá? Então você vê que a pessoa está fazendo uma coisa errada. Você gostaria que eu te ajudasse em alguma coisa aí? Porque conforme tu faz a abordagem, se tu faz uma abordagem de julgamento, tu vai ter uma reação oposta no mesmo grau, na mesma intensidade. A ação e reação faz isso também. Eu estava fazendo alguma coisa, eu era menino, devia ter uns 7, 8 anos, e o meu pai viu e disse: Jorge, isso aí não vai dar certo. Do jeito que tu está fazendo não vai dar certo. A maneira como ele abordou teve uma reação oposta. E eu respondi uma coisa que eu tinha ouvido dizer, não sei quem, eu repeti, papagaiei. Tá? Eu não preciso de conselho, eu sei errar sozinho. Um menino de 7, 8 anos dizer isso para o pai, tem que levar uma chinelada, né? Bom, o meu pai tinha umas ações muito inteligentes. Ele se afastou, não disse nada e saiu. E claro que deu tudo errado do jeito que eu fiz. Tá? Se ele ele agiu dessa maneira para não entrar em atrito. Porque podia ter dado uma chinelada para não responder ao pai daquela maneira, né? Bom, ele não fez nada então. Ele simplesmente deixou. Mas se ele tivesse feito uma abordagem diferente, ô meu filho, o que está fazendo? Ah, posso fazer contigo? Posso ficar aí contigo? Quer alguma ajuda de alguma forma? É outro tipo de abordagem. Então, da forma como esse livro que você leu abordou, ele está certo. Se você for julgar o que ele está fazendo, tu vai receber um respostão. Ó, está fazendo tudo errado aí. Pronto. Isso é uma ação que vai levar a uma reação no mesmo grau e na mesma intensidade oposta. É assim, se você joga uma bola azul na parede, ela vai retornar na mesma cor e na mesma velocidade que você jogou. Tá? Então isso é ação e reação. Como nós já compreendemos essa lei, se nós quisermos ajudar, se nós quisermos, se não quiser, tu passa direto. Também não julga, né? Se a gente não tem disposição naquele momento para ajudar, ou para ensinar, ou para se propor ajudar, então a gente nem vê o erro, passa direto, não quero nem saber, né? Mas se você quiser, você tem que abordar
da forma amorosa. Olha, eu vi o que você está fazendo, acho fantástico isso, que legal, puxa, eu gostaria de fazer algo assim também. Será que eu posso ficar aqui contigo? Será que eu posso ajudar de alguma forma? Aí tu está te dispondo. É conforme você faz a abordagem. Porque é assim, se uma pessoa pede uma moeda, tá? Ele está pedindo ajuda. Tá? Porque uma moeda não vai servir para nada. Tá? Então é conforme você compreende, conforme você faz a abordagem. Se você quiser ajudar, você se disponibiliza. Então, vamos entender a palavra. É muito boa essa tua colocação, porque isso ajuda a todos nós. Tá? São colocações boas, porque você tem que tirar da tua mente as dúvidas, e outras pessoas às vezes têm as mesmas dúvidas, então ajuda todos a compreenderem, a chegar a um ponto comum. Tá? Tá? Tudo que não é uma expressão de amor é um pedido de amor. É um pedido de ajuda. Então o que as pessoas querem? Elas querem amor. Tinha um rapaz que ele passava todo dia ali, não, todo dia não, ele passava uma vez por semana na lojinha, quando a gente tinha lojinha, ele botava a cara para dentro da porta e dá uma moeda. Aí um dia eu dizia, olha, eu não dou moedas, né? Porque eu não tenho moedas para dar. Aí, mas ele passava igual. Aí um dia ele passou lá e fazia a mesma choradeira, eu disse, não, fala direito. Eu conheço você, você não precisa falar desse jeito. Tá? E aí ele disse, tá bom, então, pronto. Mas se você me conhece, sabe que eu passo aqui uma vez por semana. Não precisa ser a cada 15 dias, uma vez por semana. Então, eu não venho todos os dias aqui te pedir coisa. Então você me dá uma moeda, mas sabe que é uma vez por semana. Tá? Eu digo, por que você passa? Como me explica? Ele diz, não, porque eu tenho um roteiro. Né? Então cada dia eu passo numa rua da cidade, faço um roteiro, passo por determinadas ruas, né? De formas que eu só vou passar aqui de novo daqui uma semana. Tá? Eu disse, você é como o cometa Halley, você só passa de vez em quando, não passa todos os dias. Eu digo, pois é. O que eu posso te dar é uma bênção. Aí, isso eu não quero. Tchau. Tá. Aí outro dia ele veio de novo. Mas aí comigo ele já falava direito, mas com as outras pessoas parecia que estava morrendo de alguma coisa, né? Aí eu disse, olha, eu tenho uma coisa para te oferecer. Você quer? E ele olhou para mim muito assustado e disse, o quê? Ele ficou muito assustado, podia ser um trabalho. Né? Eu disse, eu posso te oferecer um milagre. Ele disse, um milagre? Eu disse, porque se você aceitar um milagre, se acontecer um milagre para você, eu te ofereço, mas tu tem que querer mesmo. Né? Então, você nunca mais vai precisar passar pedindo coisa para ninguém, porque isso é um pouco indigno, né? E você não é isso. Você é uma pessoa digna. Se você aceitar um milagre, você nunca mais vai precisar pedir nada para ninguém. Porque você vai resolver a tua vida. Esse rapaz, ele levantou as mãos para o céu e disse, meu Deus, eu passei a vida inteira esperando por um milagre.
Ele sorriu, ele cantou, ele dançou e foi embora e nunca mais apareceu. Então, o que nós precisamos? Inspiração. Mas para vir a inspiração, nós temos que nos colocar dispostos. O que é a disposição? Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou disponível. Porque se eu for colocar o eu não sei o que fazer. Mas se eu me coloco à disposição, a palavra dispor é retirar o que é posto. Eu ponho e eu disponho. Eu me ponho e eu me disponho. Então o que nós aprendemos no curso em Milagres é a disposição. Quando nós nos dispomos de nós mesmos, nós vamos receber a inspiração. Porque quando nós vamos por uma coisa que o outro disse, tá? Então aquilo serviu para o outro entender alguma coisa. Mas aqui nós vamos receber a inspiração. É a nossa história, é a Teresa que está aqui agora. Não é o José, o Antônio, o Carlos ou o Jorge. Nós estamos aqui para juntos aprendermos a fazer isso. E cada um de nós tem que aprender a isso. Como que funciona a inspiração? E para cada caso é diferente. Mas se eu seguir uma regra, eu vou seguir sempre a mesma regra. Sempre a mesma regra. Não importa o que aconteça, não importa quem venha. E a regra é uma mesmo. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil, nos dispor. Mas quando eu sigo a regra que eu estou impondo, não importa de onde veio, aquilo não vai funcionar para mim. E eu perco as oportunidades. Um dia era domingo, nós estávamos num curso presencial. E aí tinha uma lanchonete que abria todos os dias, inclusive domingo. E tinha umas mesinhas na rua. E no almoço nós fomos lá para fazer um lanche. Estávamos fazendo um curso, e nesse curso então tínhamos umas 7, 8 pessoas, eu acho. Estávamos todos sentados lá fora, era um dia, a temperatura estava agradável. Estávamos lá fora. Se aproximou um homem e disse: paga uma coisa para mim, paga um lanche. Uma das pessoas imediatamente levantou e disse: espera aí. Foi lá no caixa e foi comprar um lanche para ele. Eu olhei para ele e disse: e aí, tudo bem? Como está você? E estendi a mão. Mas isso não foi uma coisa que eu preparei, que eu li em algum lugar, que alguém me disse. Foi por colocar-me à disposição da pessoa. Ele pegou a minha mão e segurou firme. E eu perguntei: então, o que está acontecendo contigo? E ele disse: não, eu sou pedreiro e eu estava numa obra. E lá na obra a gente tem lugar para morar. E a obra acabou. E eu sou de Blumenau. E eu estou com o meu carrinho e as minhas ferramentas ali na esquina, ali, ó. Tá ali. Só que como eu não tenho obra hoje, eu não tenho para onde ir. E eu não vou para casa, em Blumenau. Então, amanhã já vou procurar outra obra. E eu consigo. É só eu ter uma obra que eu consigo trabalho, na hora, né? Mas eu estou aqui, estou sozinho, estou longe da família, estou sem ninguém, estou sem lugar para ficar, né? Ele disse: E ele começou a me contar a história. E aí a moça chegou com o lanche, chegou com um super big lanche, daquele sanduichão, e um suco, né? E disse: olha o lanche. Ele chegou perto de mim, falou perto do meu ouvido: eu não estou com fome, o que eu digo para ela? Disse: querido, você recebeu o que você pediu. Agora você pega, agradece muito, e pega o teu lanche e vai lá no teu carrinho. Tu não precisa comer agora, pode deixar para comer depois. Ou se passar alguém com fome,
você pode repartir com a pessoa, pode dar um lanche para a pessoa, ou suco. Tá. Nossa! Muito obrigado. Da onde que surgiu isso? Isso eu não li em lugar nenhum. Então isso é disposição. Como que a gente sabe? O que que as pessoas querem? Atenção, né? Carinho. É tudo, as pessoas, todas elas querem amor e felicidade. Sem exceção, todos querem ser felizes. Às vezes, a abordagem ou a não abordagem pode ser um pedido de ajuda, um pedido de socorro. Tudo que não é uma expressão de amor é um pedido de socorro, é um pedido de ajuda. Só que a pessoa às vezes não sabe se expressar. Ela não vai dizer, olha, eu estou precisando muito de amor. Ela não vai dizer isso às vezes. Então, mesmo com os aprendizados do curso em milagres, não tem nada que eu tenha que fazer de mim mesmo. Tem uma outra história também que eu conto, que um dia estávamos em Belo Horizonte, e estávamos a umas 10 quadras talvez, da feira da Rua Afonso Pena, que tem a maior feira do Brasil, acho, feira de artesanato, é a maior feira de artesanato do Brasil, na Rua Afonso Pena, em Belo Horizonte. É muita gente expondo lá, e tem muita coisa bonita, né? E eu sempre gostava de ir lá, eu e Raquel. E era domingo de manhã, e nós saímos do hotel onde nós estávamos, caminhando. Era um dia de sol bem bonito. Mas antes de sair, eu disse a Raquel, eu tinha um monte de moeda, que a gente ia juntando moeda, enchi o bolso de moedas. Eu vou aproveitar e vou usar a desculpa da moeda para dar uma moeda e oferecer um milagre para a pessoa. E naquele caminho sempre tinha muito mendigo, muita gente pedindo, muita gente. Então eu estava pronto para dar um monte de distribuir. É o dia que eu vou distribuir moedas, ó, aqui é uma moeda e ofereço um milagre. E a minha intenção era das melhores possíveis. Nós chegamos até na feira e não tinha nenhum mendigo na rua. Sempre tinha. Nunca tinha acontecido isso. E eu comentava com o Raquel, o que será que aconteceu? Será que recolheram todos os mendigos? Por frio não era, né? Porque não estava frio. A temperatura estava muito agradável, acho que era outono, primavera, estava muito bom, né? Tinha sol. Então, às vezes, quando é muito gelado, eles passam recolhendo os mendigos à noite na rua, mas ali não. Nunca aconteceu de não ter mendigo na rua. Andamos a feira toda, sempre tinha alguém pedindo. E aí passamos lá onde eles montam lá uma praça de alimentação, tem acarajé, tem comidas típicas, sempre tem gente pedindo, paga uma coisinha para mim. Não tinha ninguém. Nenhuma pessoa pedindo. Aí quando a gente estava voltando, de repente eu ouvi uma moedinha, por favor, uma moedinha, dá uma moedinha, dá uma esmolinha. Tinha uma mulher sentada no chão embaixo de uma marquise. Eu digo, aham, é aqui. E aí peguei e estendi a moeda na frente dela. E ela continuava falando, uma esmolinha, uma moedinha, me dá uma ajuda, não sei o que, não sei o que. Raquel, essa mulher, ela tá cega. Ela quer dizer, não, Jorge, com certeza não. E por que que ela não pega a minha moeda? Aí joguei a moeda lá e fui embora. Entendi. Sério? Aham, compreendi. Aquilo que eu tento fazer por mim mesmo não dá certo. Então eu tenho que estar livre. Quando eu quero ajudar alguém, eu tenho que estar disposto. E como que eu fui? Posto para impor um milagre a troco de dar uma moeda. Os mendigos desapareceram. Alguém fez eles sumirem. Ou nós não enxergamos os mendigos, e eles estavam lá, e nem eu e nem Raquel enxergamos e nem ouvimos, porque eles ficavam falando o tempo todo, uma ajudinha, uma moedinha aí, cara. Né? Ou nós não ouvimos e nem vimos nenhum, e eles estavam lá, o que também é possível, tá? Porque
porque a moça que eu encontrei para dar moeda também não me viu e não me ouviu. E não era nem surda e nem cega. E eu fiquei na frente dela falando e abanando a moeda, e nada. Então, como é que se dizia? Que tem mais coisas entre o céu e a terra do que possa imaginar a nossa vã filosofia. Quando você quer aprender, o aprendizado vem. Tá? Então acredite, se você se colocar à disposição ou disponível, porque Jesus ajudou tanta gente, né? Tantas pessoas conseguem ajudar tantas pessoas, e tantas pessoas estão em busca de ajuda. Né? Então, isso é o mesmo que se colocar numa posição de eu não ajudo ninguém, ninguém está me pedindo nada, eu não ajudo, eu não faço, eu não estou me importando. Então, me permita colocar que o curso em milagres, para mim, está perfeito. Os aprendizados que a gente tem aqui. Tá? Você pode segui-lo se você quiser, você pode experimentar, mas não vai fazer a mesma coisa que eu estou dizendo. Tá? Se coloque à disposição, porque cada caso é um caso. Não tem déjà vu aqui. Tá? Porque embora todos queiram a mesma coisa, a maneira de entregar o que eles estão querendo pode ser diferente. A maneira de pedir, de expressar o pedido pode ser diferente. Mas como nós sabemos o que eles realmente precisam, eu já ofereci uma bênção para o rapaz. Tinha um rapaz que vinha toda vez lá, começou a vir, Jorge, não sei o que, será que você pode me emprestar R$10? E eu vi que ele estava precisando mesmo. Tá, vou te emprestar. Eu não empresto, eu dou, né? Porque eu sei que ele não vai me pagar e não vou ficar preso numa dívida de R$10. Né? Aí passou um tempo, ele veio pedir de novo. Aí emprestei de novo. Tá, te empresto. Mas emprestado, na minha mente, eu não empresto, eu dou. Se um dia a pessoa vier me devolver, eu ganhei R$10 da pessoa. Tá? Para quem um dia eu também dei R$10, mas é dado. Não fica a pendência ou a dívida. E aí ele começou a vir de novo. Um dia eu disse, olha, o que eu posso fazer é te dar uma bênção, porque eu não vou mais te dar R$10. Aí ele foi bem delicado comigo, disse, pega essa tua bênção, enrola direitinho, faz um nozinho na ponta, e foi detalhando o que era para fazer com a bênção. E foi embora, chutando a parede. Tá? Para mim, tudo bem. Né? Eu acho que uns 2 meses depois, eu estava andando na rua, na calçada, e ele me encontrou. E ele disse, sabe, Jorge, agora eu quero a tua bênção. Então não tem nada errado. Não tem. Sabe, a bênção tu pode oferecer. E a pessoa pode se irritar, porque ela ainda acreditava que ela queria uma moeda. Mas quando ela passa a se dar conta que não é a moeda que ela quer, ela vai querer a tua bênção. Mas primeiramente ela pode dar um xingão. Agora o que a gente pode fazer? Pode botar uma cadeirinha ali na rua e dizer para a pessoa sentar que tu vai dar uma bênção. Ó, quem quiser uma bênção é só sentar aqui que eu dou uma bênção. Tá? Dá uma bênção para a pessoa, pronto, ela vai embora. Tá? As pessoas não vão no centro espírita para receber passe? Também vão. As pessoas não vão pedir bênção na igreja? Vão. Por quê? Porque a bênção é uma coisa maravilhosa, que põe luz na mente da pessoa, pode ajudar a pessoa. Né? Então, tudo tem um jeito de abordar. Tá? Ou às vezes é não dizer nada, às vezes é dar um sorriso, às vezes é pegar na mão.
Às vezes é demonstrar carinho, amizade, tá? Então, o curso em milagres, nesse aspecto, nós aprendemos muito mais. Mas a chave é: estou aqui só para ser verdadeiramente útil, porque eu ainda não sei o que fazer quando alguém me pede alguma coisa. Não sei. E sei que não sei. E porque eu sei que não sei, eu digo, estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Quando eu digo isso, eu abro um portal. E a partir daí, o resto da meditação acontece. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer, o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Essa é a nossa oração. Esse é o nosso aprendizado. Cada situação me leva para um novo aprendizado, para uma nova experiência de amor e alegria, tá? Que eu compartilho com as pessoas, que saem mais alegres e mais felizes, e se lembram de que tem alegria e de que tem felicidade em si. Mas para isso eu tenho que me colocar muito disponível. E esse é o curso que nós estamos fazendo, um curso em milagres. Podia ser um curso em tricô, podia ser um curso em bordado, podia ser um curso em fazer feijão, cozinhar feijão, mas não é. É um curso em milagres. E os milagres, eles vão acontecer na medida em que nós nos permitirmos, que está no final da meditação. Eu serei curado na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. Ele quem? O Espírito Santo. E numa outra oportunidade, agora eu vou contar toda essa história, né? Numa outra oportunidade também, em Belo Horizonte, indo no caminho para a feira, depois da história da moeda, que agora não vou mais levar moeda para ninguém, né? Aí teve um rapaz que encostou na gente, nós estávamos caminhando em direção à feira, domingo de manhã também. Ele encostou, moço, 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 e eu, vai andando, Raquel. E a Raquel até me chamou, Jorge, você não vai nem dar uma palavra para ele. Não, você não vai nem dar nem um olhar, nem um sorriso, nada, Jorge. Não, continua andando. E o rapaz grudado atrás da gente. Moço, moço. Não conseguia nem falar, o coitado. Estava muito ruim. Ele estava mal mesmo. Dava para perceber pela voz dele que ele estava mal. Não conseguia nem falar. E eu continuo andando. E ele andou umas 2 quadras atrás da gente. Era bem persistente. Aí de repente ele parou e disse alto em bom som: você precisa lavar os ouvidos! Olha, eu disse, milagre! Ele está curado, ele se curou. Então, porque tem todo tipo de coisa que a gente não sabe, tá? As pessoas procuram enganar a gente, quem está no Espírito Santo não sai enganado. Ele sai sempre no aprendizado. E aí, quando eu disse isso, o rapaz ria que se acabava. E eu também. Só faltou a gente sair para tomar um café junto. Então veja, isso não tem receita para milagres. Assim como não tem receita para alegria, para felicidade e para o amor. Tem a indicação que está no nosso curso. Todo encontro nós dizemos 2 vezes, no começo e no fim: eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil, para representar aquele que me enviou. Então, diante de qualquer situação, diga isso. Esqueça tudo que a gente leu nos livros e diga isso para si mesmo. Pode ser um pensamento, só no nível do pensamento. E se for para acontecer alguma coisa, vai acontecer. Se for para você fazer alguma coisa, você vai saber o que fazer. Não precisa se preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Acredite nessa oração. Se coloca na meditação do nosso curso.
Quando você não sabe o que fazer, ou diante de uma situação, faz a meditação. Basta essa primeira parte, eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Porque ser útil às vezes dá uma moeda, mas aquilo você não é verdadeiramente útil. Porque às vezes quando a gente dá uma moeda, a gente dá a moeda para se livrar da pessoa. Assim, melhor eu tenho 30 peixes. É melhor eu dar um peixe e me livrar da pessoa, tá? Pega um peixe e se manda, ou dizer, peraí, você quer que eu te ensine a pescar? Você gostaria de aprender a pegar os peixes também, todos os dias? Qual é o meu medo? Que a pessoa diga que sim. Agora eu vou ter que ensinar a pessoa a pescar. Sei lá quanto tempo leva para a pessoa aprender a pescar. Né? Pode ser que eu fique lá muito tempo. Né? Então, isso é que a gente tem um medo. Né? Por isso que a gente não quer se oferecer. Mas às vezes, se a gente fizer essa experiência, vamos tentar fazer essa experiência. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil, diante de qualquer situação que nos aconteça. E vamos colocar isso, anotar isso, para experimentar durante a semana. Mas não sai na rua, vou ser útil para alguém de qualquer jeito. Tinha os escoteiros, que todo dia eles tinham que sair e fazer uma boa ação. Né? E aí, um chegou lá e disse, porque hoje explicou o que fez, que não sei o que. Parabéns, você fez uma coisa que é muito difícil de fazer, dizia o chefe dos escoteiros. Aí veio outro, contou uma história também. E um outro lá, um terceiro, disse, eu ajudei uma velhinha a atravessar a rua. E aí eles olharam para ele, os meninos disseram, mas isso é uma coisa muito fácil. Não é não. Ajudar uma velhinha a atravessar a rua é muito fácil. Mas você não sabe que ela não queria atravessar. E eu ajudei ela assim mesmo. Então a gente não sabe o que fazer. Tá? Por isso que a gente não acerta. Porque quando a gente faz a coisa certa, isso traz alegria e felicidade para a gente. E aprendizado. Mas a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. E eu não sei que jeito é. Eu não sei como fazer. Então, é melhor eu não fazer nada. Tá? Então, o que eu faço quando eu estou disposto mesmo? Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Isso eu tenho que ter gravado no meu pensamento. E para representar aquele que me enviou. O resto da oração é consequência, acontece por consequência de você ter dito para você mesmo que está para ser verdadeiramente útil. Eu não sei o que dizer no curso em milagres quando eu venho para cá, no nosso encontro. Eu não sei nem qual é o parágrafo que tem ali. A Raquel lê o parágrafo na hora. A gente não lê antes do curso. E o que vem, o que eu digo para vocês, da maneira como eu digo, é porque eu, no início, eu digo, estou aqui só para ser verdadeiramente útil e para representar aquele que me enviou. E aí eu tenho certeza, não preciso mais me preocupar com o que dizer, o que fazer, porque sei que ele me dirigirá, eu estou contente, estar onde quer que dizer, e vai fluindo dessa forma. E eu digo para as pessoas, isso, você não tem que preparar nada. Eu já fui convidado para dar muitas palestras, eu dava muita entrevista na televisão. E eles me chamavam lá. Eu não preparava nada. Nunca preparei nada. Nem um rascunhozinho, nem nada. E aí dá certo. Porque aí flui e o que eu digo funciona. Da maneira como eu digo. Porque eu digo, mas não, o que eu digo não vem de mim, vem através de mim. Eu só digo. Eu não sou o autor.
E é o que ele diz aqui, mas quando você quer controlar a realidade, e o que acontece quando você quer controlar? Você já tem tudo sob controle na sua vida. Então isso eu não vou dizer, porque se eu disser isso, se eu disser aquilo, se eu fizer desse jeito, se eu fizer daquele jeito, está tudo planejado e controladinho. Você já tem um plano completo sobre tudo que você vai fazer, como você quer agir, já está tudo traçado. Tá? Aí não acontece nada. Em setembro, uma pessoa que eu não via já há alguns anos, né, ligou para mim e disse: Jorge, em outubro eu vou para o Egito. Quero que você me ajude a... O que eu tenho que fazer lá, onde é que eu tenho que ir? Se você não vai com o guia, vou. Então, siga o guia. Mas se você já esteve lá muitas vezes, eu queria que você me dissesse, você vai arrumar confusão com o guia. Porque eu vou dizer para você fazer uma coisa e o guia vai dizer para fazer outra. Lá, você tem que seguir o guia. Mas e se o guia não for bom? É o guia que você escolheu. Agora, se você quer me contratar para ser o teu guia, porque você acha que eu posso ser melhor que outro guia, aí você me contrata, paga minha passagem, minha despesa e eu vou para ser o guia. Tá? Só que eu não vou guiar nada. Porque eu tampouco guio. Tá? Mas o que eu faço então? Eu digo, então você vai lá e aonde você for, você tenta sentir as coisas. Não, mas é que eu já estou lendo os livros, já comprei um monte de livros, já li um monte de livros porque eu vou para o Egito, já estou olhando na internet. Eu digo, então tu não precisa de mim, tu já sabe tudo. E o que tu acha que vai acontecer lá? Eu digo, nada. Por quê? Porque você já está cheio de tudo que tu lê nos livros. Quando tu chega lá e vê uma pedra, tu vai dizer, ah, essa pedra, eu já li no livro que a respeito dessa pedra, isso, e fica naquilo. Então a tua mente não está aberta para os aprendizados. Ah, mas é que eu quero saber com antecedência, porque daí eu vou lá num templo e eu vou dizer, por aqui passou tal personagem no ano de não sei quanto antes de Cristo, e ele pisou ali, ele botou a mão lá. Então tá, se é isso que tu quer saber, já sabe. Então, o que é? É o que a pessoa quer ter tudo sob controle, tudo controlado, tudo planejado, tudo direitinho. E se sair daquilo, a pessoa não sabe mais nada. Porque se eu planejar o curso, eu vou ler o parágrafo antes, agora o que eu vou dizer? Vou dizer isso, 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 isso e aquilo. E aí você vem e me pergunta uma coisa diferente daquilo que eu planejei. O que vai acontecer? Vou entrar em pânico, que eu não sei o que responder. E outra coisa que eu digo, nós estamos há mais de 30 anos fazendo grupos do Curso em Milagres. E nós já passamos por esse parágrafo que nós estamos lendo hoje, umas 50, 60, 70 vezes talvez. Porque nós fazemos um grupo, depois vamos adiante, aí o grupo se dissolve, aí reiniciamos, aí começamos de novo, aí entra outro grupo, aí vem outro, aí fazemos outro. Tá? Eu nem mesmo vou olhar lá o que aconteceu nos parágrafos anteriores, qual foi a interpretação. É diferente. Cada vez é diferente. Sabe por quê? O que acontece num grupo, o aprendizado, ele está de acordo com a soma dos seus frequentadores. Os que frequentam o grupo formam uma frequência. E o aprendizado do Espírito Santo vem
de acordo com a frequência dos que frequentam o grupo. Eles formam uma frequência, uma onda frequencial, uma onda vibratória, uma vibração. Vem para aquelas pessoas. Se eu pegar essa mesma leitura aqui e levar para outro grupo, não vai funcionar. Não vai. Então, uma vez tinha uma pessoa que queria, eu vou fazer um grupo para mim lá na minha cidade. Aí, ótimo, pode começar. E o que ela fazia? Ela pegava as reuniões do nosso grupo, né, que a gente grava e depois distribui. Ela ia lá e quando ia ler aquele parágrafo, ela copiava o que eu dizia. E aí dizia para o grupo, papagaiava. E quando um dia ela me convidou para ir lá no grupo, eu fui, né? E aí eu vi que ela estava fazendo isso. Eu disse, isso aí não funciona, querida. Você não pode ler, mas daí eu não sei o que dizer, mas tu não sabe o que dizer, você tem que se colocar à disposição do Espírito Santo. Mas daí eu vou ler o livro, as pessoas vão perguntar uma coisa, eu não sei. Eu digo, pois é, então você tem que aprender a se colocar à disposição. Porque copiar e colar não funciona para o Espírito Santo. Aqui não funciona copia e cola, copia e cola. E às vezes a pessoa então queria pegar um grupo e levar para o outro. O outro grupo é outra frequência, diferente. O que é que tem que ser aprendido aqui? Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Não tenho que me preparar, não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer. Se eu me preparar com dizer o que fazer, não vai funcionar. Não funciona. Então isso que é o bom, que é isso que nós temos que aprender. Para isso estamos fazendo um curso em milagres. E os milagres, eles são totalmente inesperados. E os aprendizados são imensuráveis. Vamos nos permitir. Aí funciona. Você falou em relação àquela pessoa que é pedinte ou que está, de uma certa forma, precisando de alguma coisa, ou que seja o peixe, o que for, ou ensinar a aprender a pescar. Eu vejo que tudo isso, a gente vê que isso é na rua, pessoas que eu não conheço. Eu vejo que isso acontece diariamente, o dia inteiro, nas relações entre as famílias, tá? Então, não adianta olhar só como se estivesse lá na rua e isso acontecendo. Isso é o tempo todo, a nossa vida é isso, entendeu? Essas relações que nós temos para aprender diariamente como conviver, como ser verdadeiramente útil, né? Com as pessoas que a gente convive, porque mesmo, não vou dizer o pedinte, existe pedinte lá na rua, existe o mendigo dentro de casa, eu não vou dizer dentro de casa, mas é o parente, é isso, é aquilo, entendeu? Como é que eu vou dizer assim, não adianta esperar, é só na rua que eu tenho que ter essa postura, não é na rua. Você tem que ter essa postura constantemente o tempo todo. E a leveza disso te leva a uma consciência maior, te leva a tu, como é que você ser mais útil do que tu poderia ser. Deus oferece só misericórdia. As tuas palavras só deveriam refletir misericórdia, porque isso é o que tens recebido e isso é o que deverias dar. A justiça é um recurso temporário ou uma tentativa de ensinar-te o significado da misericórdia. Só é julgadora porque tu és capaz de injustiça.
Eu só gostaria de dizer uma coisa, Jorge, a gratidão, tem muita gratidão, sabe, por ter te encontrado um dia lá na Nova Era e anotado o telefone, começado o curso, que eu tenho o livro há 30 anos e agora que eu estou fazendo o curso, mas realmente isso que tu comentasse é tudo, né? Eu durmo, me acordo, estou andando e vou sentindo no coração mesmo essa entrega, né, de ser verdadeiramente útil e de acreditar mesmo que a gente tem que relaxar e o que tiver que vir para a gente, o que a gente tiver que dizer, o que fazer, eu confio que vai vir. Então eu só agradeço e é muito, muito importante mesmo, muito abençoado tudo isso. Obrigada. É assim que funcionam os milagres. Essa oração ela é muito poderosa. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil, para representar aquele que me enviou. Então, vou contar mais um. Raquel e eu estávamos no mercado antigo do Cairo, o Camel Khalil. Era um dia de tarde, umas 3 horas da tarde, e não tinha mais o que fazer. A gente estava passeando, porque não tinha o que... a única coisa que eu estava procurando para comprar era um papiro da Mahati, que é a deusa da justiça. Né? E aí, não achava o papiro, não achava em lugar nenhum. Aí desisti, né? E aí eu disse, Raquel, tens alguma coisa para fazer? Não, nem eu. Então, vamos nos colocar dispostos. Nós lá no meio do monte de árabe, lá que a gente mal falava inglês, eles mal entendiam a gente, né? No meio do mercado árabe lá. E aí, então estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Olhei para cima, a Raquel concordou, foi comigo, e aí nós pegamos uma arruela que entra lá no meio daqueles becos, aquilo é uns becos, aquilo parece assim umas palafitas, uns becos, a gente se perde lá dentro, dando de um lado para o outro. E aí, de repente, parei na frente de uma lojinha, né, de papiro. Aí entrei e disse, papiro Mahati. Ah, o homem se desesperou, começou a revirar, tinha um monte de papiro lá. Ele achou um bem do jeito que eu queria. É esse. Tá? E aí, vou comprar. Tá? E quando eu paguei, o homem disse, posso te dizer uma coisa? Digo, pode. Rezei muito para Allah. Eu precisava hoje muito de um milagre. Eu tinha que vender alguma coisa. E consegui, e você veio e comprou o papiro. Eu me coloquei à disposição, mas o milagre foi só para ele? Não, foi para mim também. Eu achei o papiro que eu queria. Claro, por isso que eu digo, o milagre foi para ti também. Sim, claro, e é sempre assim. Isso foi uma coisa de troca. Ele precisava do dinheiro, eu precisava do papiro. Né? É um dos princípios do milagre. Né? Mas isso às vezes acontece que não tem envolvimento de nada físico, material. Né? Então quando a pessoa recebe uma alegria, eu recebo também. É assim que funciona. Então essa ideia de nos dispormos, essa meditação, ela é muito valiosa, ela é muito poderosa. E é isso que nós temos que aprender aqui. Porque o que nós queremos? A mesma coisa que todo mundo. Alegria, amor, paz e felicidade. E esse é o meio de nós alcançarmos. Estamos fazendo um curso para isso. Os milagres antecipam a nossa felicidade, a nossa alegria e a nossa paz e o nosso amor em milhares de anos. É um dos princípios do curso em milagres, está lá no comecinho do livro. Estendo a todos as bênçãos do céu para que possamos compartilhar a paz e a alegria do reino na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá.
Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.